meus alunos, tudo bom? Vamos para mais uma aula de História na página 138, observando esse mapa aí, né, que está com as atividades econômicas, tá? Bom, por que elas são importantes, essas atividades econômicas? Por quê? Porque produzimos e consumimos essas atividades. Vamos estar observando o que o nosso estado produz? Bom, eu vou tentar enxergar aqui, porque está um pouquinho, né, pequeno aqui, tá? Mas deu para observar, ó, nós temos banana, abacaxi, laranja, petróleo, porto, né? O nosso país, gente, ele é muito rico, né? Então, vamos aí para a próxima página. Consulte o mapa e responda quais são as principais atividades econômicas da unidade federativa em que você mora. Nós temos petróleo, pecuária, agricultura em geral e etc. Cite pelo menos 5 atividades que podem ser encontradas em mais de uma região. Produção de madeira, criação de bovinos, produção de mandioca, produção de milho, ouro, ferro, produção de soja, criação de suínos, entre outros. C. Cite 2 atividades que encontramos na região norte. Extrativismo mineral, manganês, ferro, alumínio, e extrativismo vegetal. Madeiras, guaraná, pimenta do reino, castanha do Pará e juta. Tia, mas o que é juta? Juta é uma fibra têxtil vegetal que serve para fazer decoração ou artesanatos, tá? Onde encontramos a produção de sisal? No Nordeste, principalmente nos estados da Bahia e Pernambuco. Tia, mas o que é um sisal? Sisal é uma planta, agave sisalana, tá? Com ela a gente faz capachos, carpetes, tapetes e fios, tá? E onde encontramos produção do carvão na região sul, no estado de Santa Catarina, tá? Vamos aí para a página 140. Os principais centros econômicos na história do Brasil. No século 16 e 17, no Nordeste, iniciou-se no Nordeste. Por volta de 1530, Portugal iniciou a ocupação no Brasil. Neste período, a principal atividade econômica foi a produção do açúcar no Nordeste. Essa produção tinha lugar em grandes propriedades, sendo que algumas delas possuíam engenhos, que eram locais para que a cana-de-açúcar fosse processada. E a partir daí se fizesse o açúcar. Esse aqui é um mapa criado por William, que representa Pernambuco e sua principal fonte de renda em 1635. O açúcar produzido nos engenhos. Já no século 17 e 18, região das Minas, a produção de açúcar já havia decaído. A descoberta de ouro e diamantes fez com que muitas pessoas se mudassem para a região de Minas Gerais. Assim como no caso da produção de açúcar, a mão de obra utilizada nesse período era dos africanos escravizados. Em razão da descoberta desse metal precioso, em 1711, foi fundada Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto, que é considerado patrimônio cultural da humanidade. E nessa tela aqui nós temos Carlos Julião, mineração de diamantes, em 1775. Na página 141, no século XIX, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos o café chegou ao Brasil no século XVIII, mas foi no século XIX que houve uma expansão de sua produção. Inicialmente do Rio de Janeiro, seguindo em direção ao Vale do Paraíba, ao sul de Minas Gerais e ao oeste paulista, regiões onde o solo fértil foi favorável à sua produção. Aqui nós temos colonos da fazenda Araraquara, em São Paulo, no início do século XX. No final do século XIX e início do século XX, região norte,
Entre os anos de 1890 e 1911, a Amazônia passou a ser o palco da exploração da borracha, material que vinha sendo utilizado na Europa e nos Estados Unidos. A seringueira, a árvore que fornece o látex para produzir a borracha, ela é típica da Amazônia. O aumento de sua exploração fez com que houvesse o aumento rápido da população da região. Com isso, algumas cidades, como Belém e Manaus, receberam serviços e melhorias. Uma delas é essa aqui, que vocês estão vendo a imagem ao lado, né? A riqueza propiciada pelo ciclo da borracha se transformou em grandes construções luxuosas e com estilo europeu, representando a modernidade como o Teatro Amazonas em Manaus. Já no século XX, na região sudeste, a concentração das indústrias nesse período ocorreu no sudeste por vários motivos, entre eles os recursos herdados da cafeicultura, redes elétricas e ferroviária, e mão de obra disponível. Contudo, após alguns programas de desenvolvimentos governamentais, os parques industriais surgiram em outras regiões. E hoje podemos encontrá-los espalhados em todas as regiões do Brasil. Aqui na foto ao lado, aproveitando-se dos lucros do café, a região sudeste, principalmente São Paulo, passou por um processo industrializado no início do século XX. Na foto, os operários da indústria automobilística comemoraram a montagem de um carro número 50.000 em território brasileiro, São Paulo, 1928. Vamos aí para a próxima página, 142, hora de organizar. Bom, em cada município, há empresários, comerciantes e prestadores de serviço. Essas pessoas são importantes para que a população tenha acesso a produtos e serviços. Vamos refletir sobre os produtos e serviços prestados em seu município? Mas vamos ver primeiro o que são serviços aí no glossário? Que é serviço? É uma atividade humana que satisfaz a necessidade, mas não é material. Por exemplo, atendimento médico, encanadores, técnicos de computadores. Nem sempre eles fornecem um produto, mas resolve determinado problema ou necessidade. Então, nós temos aqui um parque industrial da empresa Ford, em Camaçari, Bahia, e a 25 de março, em São Paulo, né? Um comércio popular. Existem fábricas ou indústrias em seu município e o que elas produzem? Sim, açúcar e derivados. Ali nós temos a cana-brava, né? Número 2, em relação a serviços, há algum que você se recorde de sua família já ter adquirido? Aí já é uma resposta pessoal, tá? Na página 143. Nem sempre o município em que vivemos produz tudo o que desejamos, o que precisamos. Converse com seus familiares e pergunte sobre produtos ou serviços que eles adquiriram, mas que não são produzidos ou prestados em sua cidade. Registre as respostas nos espaços a seguir. Se possível, registre também onde esses produtos são produzidos ou os serviços são prestados. Então, também é uma resposta pessoal. Então, vocês vão estar colocando, né, se for o caso, produto ou serviço e o local da produção ou da contratação do serviço. Bom, além dos impostos sobre os produtos e serviços do Estado, o município onde você mora também ele arrecada impostos. O dinheiro arrecadado deve ser investido em benefícios à população em serviços públicos. Assinale, na quarta questão, os serviços públicos que existem em seu município. Eu marquei aqui alguns, tá? Olha, tem ruas pavimentadas, nós temos creches, postos de saúde, coleta de lixo, atendimento médico, esporte,
acolhimento de crianças e adolescentes, ali, por exemplo, a Casa Lara, né? Escolas públicas, hospitais, limpeza urbana, água tratada, atendimento odontológico, acolhimento de idosos e eventos culturais. Quinta questão. Em sua opinião, o seu município proporciona bons serviços à população? Bom, aqui eu coloquei resposta pessoal. Eu coloquei mais ou menos. Eu acho que falta mais indústrias, tá? Poderia estar oferecendo mais empregos aí, né? Vamos ir para a página 144. Um passo a mais. Consumir com responsabilidade. Nas sociedades atuais, é muito comum o incentivo ao consumo. Muitas vezes as pessoas consomem mais do que necessitam. E o pior, mais do que podem comprar. Às vezes não tem nem dinheiro e está lá comprando, né? Bota lá no cartão, só Jesus na hora de pagar. Bom, as propagandas também ajudam, né, a fazer a pessoa comprar. A facilidade das compras pela internet, a ilusão de que bens materiais pode trazer a felicidade, entre outros fatores, leva o ser humano a consumir produtos e serviços de que ela não necessita. Comprar alguma coisa que desejamos muito nos dá prazer. Mas será que esse prazer dura para sempre? Ou dura apenas algumas horas ou alguns dias? Aí vai a pergunta para você. Você já comprou algum brinquedo, algum objeto que queria muito e depois de alguns dias não brincou mais com ele ou não usou mais? Sim ou não, tá? Se sim, o quê? E onde está esse brinquedo ou objeto hoje, tá? Vamos aí para a página 145. Para ir além, consumo e o ambiente. Existe relação entre o ato de consumir e a degradação ambiental? Sim. Converse com seus colegas, tá? Observe a imagem e responde: onde vão as latas de alumínio após serem descartadas? Olha aí, ó. Para aterros ou lixões, ou ainda para usinas de reciclagens, tá? O alumínio das latas e de algumas embalagens é um metal proveniente da natureza. Sabemos disso, né? Responda às questões. Os recursos da natureza estarão futuro, tá? Disponíveis infinitamente, tá? Infinitamente, para sempre ela vai estar ali. Justifique a sua resposta. Os recursos da natureza, eles são finitos. Eles são finitos. Um dia vai acabar, tá? Um dia ele vai acabar. Letra B. É possível reaproveitá-los de alguma forma antes de comprar novos produtos com novas embalagens? Vamos lá. O descarte de embalagens, sendo possível reaproveitá-las, conferindo-os e elas uma nova finalidade ou reciclando-as, tá? Sim, é possível. C. Dessa forma, podemos dizer que a reciclagem e o reaproveitamento de embalagem são importantes e por quê? Sim, pois quanto mais reaproveitamos as embalagens, menos resíduos sólidos são produzidos, o que diminui a degradação ambiental e o esgotamento de recursos também, tá? Olha aí que legal, né? Vocês viram, né, lá em ciências, né, quanto tempo que leva o plástico, a sacola, a garrafa PET, quantos anos que levam, né, para se decompor. Então, vai valer a pena estar reaproveitando
né, reciclando o material. E aí nós vamos estar discutindo isso em nossa live, tá bom? De história.